resolvemos sem brigar que ele não nos daria nada, mas deixaria os aluguéis das 2 casas para os filhos. De fato, levei um susto com a atitude dele, mas não fiz nada. Sem um marido em casa, me dediquei mais às atividades do centro espírita. 2 anos se passaram, os filhos jovens, quase adultos. Foi um filho que me deu a notícia de que o pai estava doente e sendo maltratado pela mulher que estava com ele. Meus filhos viam sempre o pai, às vezes saíam juntos, outras vezes se encontravam somente. Fizemos uma reunião, meus filhos e eu, e resolvemos buscá-lo e cuidar dele. Meu marido foi para minha casa, levara somente suas roupas. A mulher deu graças a Deus. Nós o levamos a médicos, cuidamos dele e, 2 meses depois, estava bem, curado. Ele me pediu perdão e eu o perdoei. Quando ele me trocou por outra, eu senti, gostava dele, e de fato era uma boa esposa, fiquei sentida, mas não magoada. Não quis mal a ele, perdoei quando ele me pediu perdão e nos reconciliamos. Aposentados. Pedi para meu marido fazer alguma coisa para ocupar o tempo. Ele foi trabalhar com um grupo que fazia berços, camas para serem doadas. Ele aprendeu e gostou demais dessa atividade. Eu passei a me dedicar mais à assistência social do grupo do centro espírita. Meu filho mais velho arrumou uma namorada, uma moça leviana, que senti não ser uma boa pessoa. Falei com ele muitas vezes, que não me atendeu. Conversei com ela e pedi para ser melhor. Ela inventou muitas coisas para meu filho, que acreditou nela e me ofendeu, ameaçou me bater. O pai entrou no meio, foi uma discussão muito triste. Ele saiu de casa e, por 8 meses, não o vimos, soubemos que foi morar com ela. Meu filho a flagrou traindo, ele pegou suas roupas, voltou para casa, nos pediu perdão e perdoamos, eu perdoei. Assim, por 3 vezes, algo de ruim aconteceu comigo e eu perdoei. Na primeira vez precisei de um incentivo, que foi pelo livro Reconciliação. Penso que eu não precisava ter me intoxicado com rancor e desejo de vingança, se tivesse perdoado logo a primeira maldade. Meu pai não me pediu perdão, eu perdoei, fiz a minha parte. Não posso fazer ele pedir, ele tem o livre-arbítrio. Eu, perdoando, me desvinculei dele. Com os 2 outros atos em que perdoei, foram pedidos. Foram maravilhosas as reconciliações. Usava muito a palavra reconciliação, achei tão profunda, tão gratificante, bonita. Se eu não tivesse perdoado, teria vínculo com o agressor, e isso somente teria me feito sofrer. O amor une as pessoas, mas o ódio também. Ainda bem que perdoei, porque realmente somos perdoados quando perdoamos. Maria José, Zezé. Perguntas de Antônio Carlos. Maria José, você visita a sua família? Sim, sempre que possível vou visitá-los e às vezes posso ir às reuniões do centro espírita e vê-los, porque eles vão. Meu marido optou por morar sozinho, continua com seu trabalho voluntário e indo ao centro espírita. Os filhos estão sempre atentos a ele. Meus filhos são ótimas pessoas. Eu os amo. E seu pai, sabe dele? Ele desencarnou doente e sozinho. Infelizmente o fez com muitos atos errados, maldosos e está no umbral, sofrendo e revoltado, mas não se arrependeu. Você pensa em ajudá-lo? Agora não tenho o que fazer. Minha mãe já foi visitá-lo e ele a xingou. Estamos esperando ele se arrepender. A dor é uma excelente mestra, paciente, e ensina. Penso que será minha mãe quem o ajudará quando ele rogar com sinceridade por ajuda. Oro por ele. Quando o perdoei, passei a orar por ele, mas ele rejeita qualquer energia boa. Mesmo assim, oro, com certeza um dia ele se arrependerá. Você sabe por que passou por essa maldade quando criança? Teve motivos?
Com certeza sempre tem motivos. Não procurei saber. O passado passou e não temos como mudar uma vírgula. Não tive curiosidade. O meu presente está muito bom e espero plantar a boa semente para o futuro. Como se colhe? Eu colhi, pelos meus atos, ajuda na minha desencarnação. Porque, definitivamente, é impossível colher sem plantar. Eu agradeço pelo seu relato. Antônio Carlos, eu que o agradeço. Explicação de Antônio Carlos. Acontece muitas vezes de um desencarnado recém-socorrido querer fazer alguma coisa de útil, procurar o que gosta e, como ocorreu com Maria José, passar por várias formas de tarefas até encontrar uma que se adapte, que goste. Quando oramos para uma pessoa, mandamos a ela energias boas, ela pode aceitar ou recusar. Isso ocorre com qualquer energia. A negativa também pode ser recusada. Alguns encarnados sentem quando a sua energia mandada ou não aceita, tanto a boa como a ruim. Desencarnados sentem mais esse fato. Recusar, aceitar fazem parte do nosso livre-arbítrio. As leis de Deus são imutáveis. E uma delas é a do livre-arbítrio. O Pai Sábio nos deu o tempo certo para cada um de nós fazer a nossa trajetória. Como um rio, tem a nascente, o trajeto a ser percorrido, e termina no mar, oceano. Como uma plantação que, ao nascer, tem o tempo de morrer, mas antes há a colheita. Isso é somente uma comparação para que entendamos que todos nós temos o nosso tempo, e, nessa caminhada, temos as leis divinas para nos guiar. Deus nos deu, a todos, o livre-arbítrio, e Ele respeita o que nos deu. Muitas pessoas se perguntam, penso que é por não entenderem, do porquê de muitos acontecimentos ruins, de sofrimentos. Às vezes questionam Deus. Realmente Deus, penso que raramente interfere em suas leis. É certo que um amigo meu diz, deu, está dado. Realmente, Deus não nos impede de agir com maldade, mas também não impede o retorno de atos equivocados. Porém, como um pai amoroso, Ele nos deixou um filho para ajudar o outro. Isso ocorre nos dois planos, físico e espiritual. E, até chegarmos ao final de nossa trajetória, temos, ou passamos, por lugares tumultuados, por períodos de seca, dificuldades, outros, por enchentes de atos externos que nos fazem sofrer, mas aos períodos tranquilos, de bonanças, que nos fortalecem nos dando paz. Porém não podemos esquecer das provas por que passamos. No livro O Castelo dos Sonhos, que escrevi e que a Vera psicografou, somente escrevo com ela, Silas, o personagem, quis provar a si mesmo que continuaria a fazer o bem, prática que ele fazia já por várias encarnações, mesmo se fosse feio, tivesse deficiência física e sentisse dores. Passou com êxito pela prova escolhida. E temos muitos exemplos com os quais podemos exemplificar de encarnados que, embora com muitas dificuldades, fazem o bem. Felizes são aqueles que escolhem provas, passam por elas e nos deixam exemplos. Se queremos ser ajudados por um filho de Deus, nós também, como filhos de Deus, passamos a ajudar. Porque é fato, Deus deixa um filho dele ajudar outro filho dele. Realmente, com toda a certeza, aquele que perdoa sente paz, e isso é gratificante. Capítulo 11. O remorso. Como passei por momentos difíceis. Sofri. E abrigado numa colônia. É melhor eu explicar. Desencarnei com 38 anos, estava casado, tinha um bom relacionamento com a esposa e 2 filhos pequenos, o mais velho com 6 anos e o outro com 3 anos, 2 lindos meninos. Estava supervisionando uma obra, caiu sobre mim uma pilha de madeira e meu corpo físico teve morte instantânea. De fato foi um acidente. Tudo foi muito rápido, questão de segundos.
Como um segundo pode mudar o rumo de uma vida. Vi as madeiras caindo, desabando sobre mim e apaguei. Acordei 2 meses depois e foi um senhor quem me explicou. Marcelo, você está aqui há 2 meses, optamos por deixá-lo dormindo para passar o período mais crítico. Você está bem? As madeiras caíram sobre mim, raciocinei, eu acordo 2 meses depois sem sinal de ferimento. Desencarnei. Chorei. O Senhor me abraçou me reconfortando. Marcelo, sabe que a vida é assim mesmo, ora lá, ora cá. Sim, mas não queria, lastimei. Ergui-me mais na cama levantando o travesseiro, pensei primeiro na minha mãe por senti-la chorando por mim, senti vovó a consolando, ou tentando, porque vovó também estava sofrendo. Pensei na minha esposa, a senti atarefada, tinha de resolver muitos problemas, mas sentia minha falta e saudade que doía. Pensei nos filhos, o mais novo não entendia, porém estava sempre me chamando, me querendo perto, o mais velho chorava de saudades. Pelo amor de Deus! Roguei para aquele homem. Amarre-me na cama, não me deixe sair. Chorei alto. O homem me cobriu com um lençol, ficou ao meu lado e tentou me consolar. Marcelo, esses momentos difíceis passam. O importante é você entender que seu corpo físico, pelo acidente, teve morte súbita, você teve o merecimento de ser ajudado, veio para uma colônia e está em fase de adaptação. Sabe bem que não deve voltar. Não confio em mim se eles me chamarem. Será que não irei? Sei, sim, que não posso voltar. Devo ser grato por estar sendo socorrido, mas não queria ter morrido, desencarnado. Por quê? Tantas pessoas querendo tanto morrer que até se matam, eu não queria. Chorei. O Senhor passou as mãos sobre mim e eu dormi. Acordei e me lembrei de tudo, mexi na cama, mas o lençol me impedia de levantar. Aquele senhor não me amarrou, mas o lençol me impede de sair. Ainda bem, exclamei e reclamei. Desencarnei. Foi injusto. Muito injusto. Pelo menos é o que penso. Mas foi comigo. Não queria ter desencarnado. Chorei de novo. Um moço se aproximou e tentou me consolar. Marcelo, que bom que voltou à espiritualidade sem maldades, sem erros e pôde ser socorrido, aqui, orientado, logo estará bem. Não me importo em estar bem, penso que nunca ficarei. Estou me esforçando para não me revoltar. Porque tive que desencarnar. Sou jovem ainda, tenho 2 filhos, queria continuar sendo o pai amoroso que, além de educá-los, acompanha a infância, a mocidade, os vê casados, é avô. Chorei, e muito. O moço me deixou chorar e o fiz até cansar, depois ele me serviu água e caldo. Aquele senhor voltou a me visitar. Sou responsável por esta ala, chamo-me Luiz. Não se revolte, Marcelo, se esforce para se adaptar. Vamos ao jardim? Não estava com vontade de fazer nada. Ele me ajudou a levantar, a me trocar e fomos ao jardim. Marcelo, tenho muitos afazeres, fique aqui, passeie, ande um pouco, tome sol, esforce-se para conversar. Volto daqui a 1 hora, se quiser, voltaremos para o quarto, mas tudo bem se quiser ficar mais. Fiz o que ele sugeriu, andei entre os canteiros, mas não prestei atenção neles, e tomei sol. De repente, senti o meu filho mais velho dizer: Mamãe, na escola, todos nós fizemos um desenho para o pai, eu fiz, e a tia me disse que eu poderia dar a você. Vou colocar embaixo da fotografia do papai. Será que ele recebe? Mamãe, eu quero papai. Tonteei e senti uma vontade forte de voltar, embora sabendo que não deveria. Abracei uma árvore,
como se pedisse a ela para me segurar. Chorei. Senti duas pessoas, um homem e uma mulher, me ajudarem. Um de cada lado segurou minhas mãos e abraçamos a árvore. Calma, amigo. Calma. Pense em Jesus. Pense. Peça força a Ele. Sugeriu o homem. Ajudaremos você. Não saia, pediu a mulher. Ela orou Pai Nosso. Foi somente isso que escutei, não ouvi mais, fui me acalmando. Está bem? Vamos nos sentar aqui neste banco, convidou a mulher. Pelo que entendi, você lutou com vontade para não retornar ao lar. Não faça isso. Se voltar, será somente para sofrer mais. Lá ninguém o verá, escutará e não saberá interferir para ajudá-los, e, pior, poderá perturbar e ainda prejudicá-los. Eu sei disso, disse. Lá na Terra, encarnado, era espírita, e o espiritismo nos ensina muitas coisas. Se eu retornar, ainda corro o risco de desencarnados maldosos me pegarem, prenderem e me fazerem de escravizado. É que não queria ter desencarnado. Quem quer ser defunto? Morrer? Perguntou o homem. Penso que poucas pessoas querem. Mas a morte do corpo ou, como se diz aqui, desencarnação é para todos. Todos. Desabafe. Fale para nós o porquê de estar sofrendo. Nós o escutaremos. Não sei o que dizer. Pois eu sei, disse a mulher. Eu desencarnei com 82 anos, e também não queria, tinha medo porque cometi meus erros. Somente aceitei minha desencarnação depois que fui parar por 2 anos no local ruim que se chama umbral. Estou agora a fim de ser uma boa pessoa. Por que fui parar no umbral? O homem quis saber. Ora, fiz por merecer, somos atraídos para onde fizemos jus, respondeu a mulher. Você, jovem Marcelo, pelo jeito, vivia encarnado de modo que muitas pessoas sentem a sua falta. Pior é aquele que, quando morre, dá alívio e ninguém sente sua falta. Ser querido deve ser seu consolo. Eu entendi, mas, naquele momento, não me serviu de consolo. Olhe lá o Sr. Luiz, ou Dr. Luiz, dizem que ele é médico, que foi quando encarnado, informou o homem. Luiz se aproximou, cumprimentou os outros dois e me convidou a voltar para o quarto. Sr. Luiz, roguei, por favor, eu não quero sair daqui no impulso de desespero. Ajude-me. Sim, vou atender seu pedido, por uns dias vou impedi-lo de sair do quarto sozinho. Tudo bem? Obrigado. Fiquei no hospital por 6 meses, porque estive, por períodos, adormecido. Eu sofria muito, temia sair no impulso e não queria ter desencarnado. Eu sempre fui uma pessoa ativa, tanto para estudar quanto para trabalhar, e senti falta de atividades. Saí do hospital, fui ficar numa escola para estudar, esforçava-me para ficar atento e, nesse período, fiz tratamento com 2 psicólogos, isso me ajudou, mas ainda chorava muito, sofria, embora tentasse, esforçasse-me para me adaptar. Após 2 anos foi que não tive mais vontade de sair. Via meus familiares por vídeos. Vovó desencanou, eu sempre fui muito ligado a ela, e foi vovó quem muito me ajudou com sua severa chamada de atenção e muito carinho. Ativo, passei a trabalhar muito, era como se o trabalho me distraísse, mas passei também a ir ao teatro, às apresentações de corais, às palestras. Foi depois de 5 anos que fui visitar minha família, vovó e um orientador foram comigo e eu os fiz prometer me trazerem de volta se eu quisesse ficar. Fui no horário em que todos estavam em casa. Minha esposa não mudara muito, somente tinha as linhas de expressão mais acentuadas. Meus 2 filhos haviam crescido muito, via-os por vídeos, mas ao vivo foi emocionante. O importante para mim era que eles estavam bem.
Logo que desencarnei, minha esposa se mudou para uma casa menor dos pais dela e perto deles, ela alugou a nossa casa, que era grande. Recebeu o seguro do acidente e o guardou aplicado para uma eventualidade. Se organizou com a pensão que recebia por mês e com o aluguel da casa. Formada em fisioterapia, no período em que os meninos estavam na escola, ela arrumou um emprego numa clínica. Meus sogros são ricos e eles ajudaram. Neste quesito, dinheiro, não precisava me preocupar. Retornei à colônia mais sossegado. Agora que escrevo, faz 13 anos que fiz minha mudança de plano e ainda, sinceramente, preferia estar encarnado. Aprendi a amar a vida encarnada e me esforço para amar a vida estando desencarnado. Mas o convite que recebi foi para contar o porquê de ter seguido a doutrina espírita. Meus avós maternos eram espíritas, minha mãe também, se me perguntassem, diria que também seguia a religião codificada por Kardec, mas não seguia realmente. Ocorreu o fato, estava com 19 anos, meu avô sempre me deixava dirigir a caminhonete dele. Nesse tempo que ocorreu o que eu vou contar, namorava uma garota e estava com ela a passear. Num cruzamento, o sinaleiro, farol ou semáforo abriu para mim e passei. Um moço numa moto passou com o sinal fechado para ele e colidiu comigo, com a caminhonete. Ele desencanou no acidente. Eu me desesperei. Todos viram que eu estava certo, mas pensei que, se eu estivesse mais atento, talvez daria para ter evitado a colisão. Foi um período difícil. Tive de fazer tratamento com psicólogo, tomar remédios para dormir e calmantes. Sentir remorso é muito ruim. O fato é que eu, dirigindo a caminhonete com uma garota bonita, estava esnobando, me achando o máximo. Talvez, se não fosse por isso, poderia ter evitado o acidente. Separei-me da garota, nosso namoro terminou. Senti muito remorso, que me fez sofrer. Remorso é um sentimento de inquietação, que sentimos na consciência, por algo que não deveríamos ter feito ou, no meu caso, evitado. Superei e me tornei espírita, a religião me confortou, me fez entender. 3 anos depois recebi, por uma médium, um recado do moço que desencarnara naquele acidente, dizendo que me perdoava porque eu lhe pedia perdão, mas que eu não tivera culpa e que desejava muitas coisas boas para mim. Não ia muito ao centro espírita, mas estava sempre lendo, gostava de assistir palestras e tinha os preceitos espíritas em mim, na minha vida, fazer sempre o bem. Fazia 1 ano e 8 meses que estava desencarnado quando recebi a visita desse moço. Abraçamo-nos e ele me contou que estava, quando encarnado, sempre se arriscando, fazendo coisas perigosas, não queria desencarnar, mas era imprudente. Ele se arriscou passando o sinal vermelho, já havia feito isso antes e confiava que o outro evitaria o acidente. Infelizmente eu não consegui. Disse que ia reencarnar. Despedimo-nos como amigos. Pensei muito se não foi por esse motivo que eu desencarnei num acidente também jovem. Um orientador me ajudou, não recordei com detalhes de minhas existências anteriores, mas somente de um fato, por me sentir ofendido, sofrendo, procurei pela morte, foi uma situação de risco. E eu já havia feito isso outras vezes. Penso que esse motivo me fez amar a vida no período encarnado. Com toda certeza aprendi a lição. O fato é que retornei ao plano espiritual sem ter cometido maldades. Fiz o bem, fui bom filho, esposo, pai, amigo, patrão. Meu desencarne foi sentido. É isso que tenho a contar. Espero que tenha sido elucidativo. Agradeço, Antônio Carlos, o convite. Marcelo. Perguntas de Antônio Carlos. Você atualmente visita a sua família encarnada? Minhas visitas não são muito assíduas, mas vejo minha mãe, meus filhos e esposa. Como eles estão?
Minha esposa é guerreira, ótima mãe, seu objetivo de vida é ser mãe. Meus filhos adolescentes dão algumas preocupações, mas são boas pessoas, estudam e são ativos. Minha esposa, depois de 5 anos de viuvez, passou a sair, ter amigos, já teve namorados, mas pensa em ter alguém para companhia somente quando os filhos saírem de casa. Torço para que seja uma boa pessoa, ela merece o melhor. No que trabalha? Em construções. Faço parte de uma equipe que está sempre reformando, aumentando ou construindo postos de socorro, seja junto de lugares de orações no plano físico, seja no plano espiritual. Gosto muito do que faço porque não ficamos somente na reforma ou construção. Quando vamos para o local onde vai ocorrer o trabalho, ajudamos muito os desencarnados ali presentes como socorridos. Quais são seus planos para o futuro? Ficar bastante tempo desencarnado. Talvez aprender a fazer outras tarefas. Meu objetivo é de melhorar sempre e ficar atento a quem precisa de ajuda, ao meu próximo. O próximo é aquele que está perto de nós, é a quem precisamos prestar imediata assistência. Desejo a você muito êxito nos seus planos e muitas alegrias. Eu agradeço pelo seu relato. Abraçamo-nos na despedida. Explicação de Antônio Carlos. Escuto muito de encarnados, a maioria de seguidores do Espiritismo, que a vida desencarnada deve ser muito boa, principalmente se estiver abrigado numa colônia ou posto de socorro. Mas gostos diferem. Normalmente espíritos merecedores de ir para uma colônia espiritual, passado o período de adaptação, aprendizado, realmente gostam muito. Porém, sempre existe um porém, para muitos, a mudança de plano é brusca, deixam tudo para viver com o que se é, que se fez, em outro local. Podem se adaptar logo, mas, se tem família, amigos, a preocupação existe e, com a saudade, podem sentir vontade de voltar, querer ajudá-los, mas a ajuda que eles podem dar é limitada. Um desencarnado não tem como interferir no livre-arbítrio do ser que ama nem do retorno de seus atos equivocados. Muitos desencarnados sentem por isso, por saber, ver os que amam passar por dificuldades. Faz tempo, um amigo meu desencarnou e pude socorrê-lo porque teve merecimento. Foi muito agradável o nosso reencontro e eu ciceroneei por um passeio pela colônia. Ele exclamava, que beleza! Que limpeza, interessante, muito bom. Mas depois de 2 horas ele virou para mim e pediu, bom passeio. Antônio Carlos, agora pode me levar de volta. Marcelo entendeu bem e rápido que desencarnara e que não podia retornar ao seu lar, entendeu porque, como espírita, havia lido, escutado muito sobre esse fato. Muitas pessoas que desencarnam têm o merecimento de um socorro, mas, não entendendo muito o que está acontecendo com elas, no impulso, saem do local em que estão abrigadas e quase sempre voltam para seus ex-lares ou para perto de afetos. No entanto, encontram tudo modificado, demoram para entender que não fazem mais parte daquela vida, porque não são vistas, ouvidas e, sem a sustentação do socorro, acabam se perturbando, se iludindo, se sentem encanadas. Esse fato as faz sofrer e também, com suas presenças perturbadas nos seus lares, prejudicam os encarnados, porque o desencarnado vampiriza, isto é, suga energias deles. É real o perigo de se tornar preso pelos umbralinos, porque, quando eles precisam de escravos, saem à caça. Infelizmente usam esse termo, caça, de desencarnados imprudentes que ficam a vagar e os levam para o umbral. Os que foram merecedores de um socorro sempre fazem amigos que estão atentos a eles e, quando eles clamam por ajuda, vêm auxiliá-los. Entretanto, isso não seria necessário se eles não tivessem saído do lugar que os abrigou. O caso de Marcelo não é raro. Está sempre acontecendo isso, porque, de fato, para muitos, é difícil abandonar a vida física.
Muitos ainda são ligados a bens materiais, mas o que mais ocorre, como no caso de Marcelo, é a saudade dos afetos, da vida em si. Esforçar-nos para nos adaptar deve fazer parte de nós. Devemos aprender a amar a vida, estejamos num plano ou em outro, porque estamos de passagem, ora lá, ora cá. Estar encarnado ou desencarnado faz parte de nossa trajetória. Capítulo 12. Era o inimigo. Tornei-me espírita por achar ser vítima e por ter medo de receber uma maldade. Engano. Morava numa pequena cidade, na periferia. Meu papai trabalhava, e muito, de pedreiro. Minha mãe cuidava da casa. Éramos 6 irmãos, eu era o terceiro. Tínhamos problemas, alguns financeiros, mas meu lar era de paz. Meus pais se amavam, não brigavam e nos amavam. Todos nós, os filhos, tínhamos de ir à escola, pelo menos estudar até a 4ª série, o primário, como chamavam. Somente 2 dos meus irmãos fizeram as outras 4 séries, o ginásio. Tínhamos avós, muitos tios e primos, a família era grande e nos entendíamos, reuníamos-nos para festas e enterros. Eu amava os animais, todos eles, e, talvez por afinidade, os animais sentem ser queridos, gostavam de mim. Quando percebi que, para comer carne, matava-se um ser vivo, que, pelo instinto, queria continuar vivendo, não comi mais carne. Desde os meus 12 anos até o meu desencarne fui vegetariano. Gostava dos meus irmãos, de todos os parentes, menos de meu pai. Quando ele retornava do trabalho, normalmente estava cansado, meus irmãos corriam até ele, e papai os beijava na testa e perguntava coisas corriqueiras como, se tudo estava bem ou como fora nosso dia. Depois beijava a mamãe, ia tomar banho para jantar. Sempre que possível, tomávamos as refeições juntos. Orávamos sempre agradecendo os alimentos. A vida familiar, conosco pequenos, parecia não ter problemas, porque meus pais não deixavam transparecer, mas os tínhamos. Às vezes o trabalho do papai era pouco, ganhava menos. Uma vez ele teve de fazer uma cirurgia de apendicite, eles passaram dificuldades para nos sustentar. Outra vez foi mamãe, que, já com 6 filhos, engravidou novamente e a criança morreu. Ela passou muito mal. Tínhamos problemas comuns de encarnados, mas os 2 se amavam. Eu não gostava do papai, maiorzinho, passei a evitá-lo, fazendo coisas como ir ao banheiro quando ele chegava, evitar que me beijasse. Ele vai me fazer algum mal. Vai, pensava sempre. Embora não entendesse, eu sentia e esperava que papai me fizesse uma maldade. Papai e mamãe não batiam em nós, usavam conversas e às vezes castigos, e éramos educados, mesmo entre nós não costumávamos discutir. Terminei a 4ª série, saí da escola, tinha 11 anos. Fui engraxar sapatos. Papai comprou para mim uma caixa, os apetrechos, e eu ia a certas casas e à praça, principalmente aos domingos. Ganhava, para mim, um bom dinheiro, comprava o que precisava e também o fazia para meus irmãos. A sensação de que meu pai ia me fazer uma maldade estava cada vez mais forte, me incomodando. Com 13 anos deixei minha caixa de engraxate para o meu irmão e fui trabalhar num armazém, um mercado. Gostei porque tinha um ordenado fixo. Pensava muito no que sentia e não encontrava solução. Se papai vai me fazer uma maldade, o melhor é eu sair de casa, ir embora, comigo longe, ele não poderá me prejudicar. Mas como ir? Deixar mamãe, que amo tanto. E minha família? E como sair de casa? Ganho pouco para morar sozinho. O que faço? Matutava e não sabia o que fazer. Mamãe percebeu e conversou comigo. Cláudio, por que você evita seu pai? Ele é uma pessoa tão boa, ama a todos nós.
O que acontece, filho? Nada, mamãe. Nada. De fato, meu pai era uma pessoa muito boa, era querido. Embora ele trabalhasse bastante, estava sempre ajudando vizinhos, os parentes e muitos meus avós, tanto os pais dele quanto os de mamãe. Tentei disfarçar, mas a sensação era cada vez mais forte de que papai ia me fazer algo de ruim. Conversando com um amigo, ele me disse que era espírita e que gostaria de saber o que ele for em sua outra vida. Pedi para ele me falar mais sobre esse assunto. Ele me explicou que existe a reencarnação e que nós éramos espíritos que iam e voltavam à Terra muitas vezes, que, ao morrer, íamos ficar por um tempo em outro local e depois voltávamos a nascer de novo em outro corpo. Como ele me viu surpreso, completou: Cláudio, você sabe que a Terra é há muitos anos habitada, penso que chega a milhares de anos. Mas, se for há 4.000 anos, nesse tempo, quantas pessoas morreram? Para onde elas vão? Céu. Inferno. Esses locais então devem ser muito grandes, imensos. Onde cabem tantas pessoas? O que é uma existência de 80 anos para depois ir para o inferno e lá viver por milhares de anos? Ou, ao contrário, 80 anos aqui e milhares no céu? Raciocine. É que já vivemos muitas vezes num corpo de carne, e com certeza voltaremos outras tantas vezes. O que ele disse me deixou pensativo e, quando ele me convidou para ir ao centro espírita, fui e gostei demais. Matriculei-me num grupo de estudos e fazia sempre perguntas sobre reencarnação. Concluí que eu e papai, em outra vivência, fôramos inimigos, que ele me fizera uma maldade e que, por esse motivo, eu esperava uma outra dele. Resolvi parte do meu problema. Eu fora vítima e nesta encarnação voltamos juntos para nos reconciliar. Eu tinha medo dele porque achava que ele ia repetir a maldade. Talvez por esse motivo é que eu deva ficar longe dele, assim evito que papai faça uma ação indevida. Mas ganhava pouco e estava com 17 anos. Resolvi conversar com o senhor Joãozinho, um senhor boníssimo que cuidava da casa espírita. Ele me atendeu numa noite em que não tinham atividades. Eu contei. Senhor Joãozinho, não gosto do meu pai, nunca gostei. Sempre esperei que ele me fizesse uma maldade. Agora que me tornei espírita, no grupo de estudos e lendo livros, entendi a lei da reencarnação, penso que nós dois já estivemos juntos e ele me fez muito mal, temo que ele repita. Conheço seu pai, opinou o senhor Joãozinho, com certeza afirmo que ele é uma boa pessoa, incapaz de fazer uma maldade. Ele o trata diferente. Já lhe fez alguma coisa ruim? Não, senhor. Meu pai nos trata todos igual. Estou contando isso para o senhor porque me sinto incomodado. Penso que, se ele me prejudicou, pode repetir. Cláudio, continuou bondoso o senhor me elucidando, nós mudamos e, quando queremos, o fazemos para melhor. Não é porque erramos no passado que podemos repetir o erro. Com certeza seu pai não lhe fará mal algum. Não pense mais nisso. Tentei não pensar, mas continuei com a sensação. Estava pensando em, com 18 anos, ir embora para uma cidade grande. Sabia que o sentiria deixar meu lar, mamãe, meus irmãos, a família, mas, ausente, evitaria de papai fazer uma ação indevida. Entendi que seria difícil. Então tive um sonho. No sonho, eu estava na sala de nossa casa e uma mulher pegou no meu braço. Eu a olhei, reparei que ela estava vestida de forma simples e tinha os cabelos presos num coque. Ela me olhou e expressou: Cláudio, seu inconsequente. Não foi seu pai que lhe fez maldade. Foi você. Foi você quem o prejudicou. Entendeu? Lembre-se disso. Acordei com a sensação de que estava na sala,
mas estava na minha cama. Suava e senti medo, porque parecia ter alguém perto de mim. O sonho me perturbou. Fui novamente conversar com o Sr. Joãozinho, o dirigente do centro espírita. Ele me escutou atento e me explicou. Cláudio, vejo essa senhora que me descreveu no sonho. Ela está me dizendo que, há 2 encarnações suas, ela foi sua mãe. Disse para você prestar atenção, foi você quem fez uma maldade para aquele que é seu pai atualmente. E, como você ainda não é uma pessoa esclarecida, pensa que, se fosse você a sofrer uma maldade, revidaria, está julgando outro por você, e esse outro, no caso, é seu pai. Porém seu genitor o perdoou de fato, tanto que quis tê-lo por filho, para que houvesse uma reconciliação. Ele nunca pensou em fazer algo de ruim a você. Entendeu? Você está enganado. Foi você o inimigo dele, não ele o seu. O senhor Joãozinho se calou e eu, surpreso, admirado, senti ser verdadeiro o recado, esforcei-me e falei. Entendi. Esse entendi foi de compreensão. Naquele momento, de fato, me tornei espírita e um bom filho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Naquela noite, quando, após o jantar, ficamos à mesa conversando, eu perguntei para meu pai. Papai, o que o senhor acha que eu devo fazer? Logo farei 18 anos. Seu irmão já trabalha comigo, disse papai. O outro estuda, você pode aprender para ser carpinteiro, trabalhando bem, terá sempre trabalho. Quero, papai. Obrigado. O senhor é o melhor pai do mundo. Exclamei e abaixei a cabeça, segurei o choro. Obrigado, Cláudio. Amo você, meu filho. Papai carinhosamente me deu um tapinha na cabeça. De fato, naquele momento, passei a amá-lo. Tive minha vida, se contar detalhes, talvez, daria um livro. Fui aprender para ser carpinteiro e me tornei um bom profissional, namorei, casei e tive 4 filhos. O bom nessa reconciliação é que me tornei um bom filho e o provei quando papai ficou doente, eu fiz questão de ajudá-lo. Meus irmãos também queriam cuidar dele, mas fui eu a dormir com ele. Cuidar de papai me foi gratificante, realmente uma graça. Papai desencanou, eu sempre estive presente na vida de mamãe. Ela também fez sua passagem de plano. Tive um bom casamento, filhos bons, trabalhei bastante, sempre frequentei o centro espírita, fiz cursos, li muito, assisti palestras, fiz parte da assistência social, consertei casas sem cobrar para pessoas pobres. Vi muitas modificações, como geladeiras, fogões a gás, telefones, depois a facilidade de fazer ligações, celulares etc. Antes, estive preocupado com o mal que papai pudesse me fazer e corri o risco de culpar o outro pelas dificuldades por que passaria, com certeza, se tivesse ido embora como pensava, minha vida teria sido muito mais difícil. De fato, é muito mais fácil pensar que foi outro que me fez mal e não que eu fiz. Eu não tive inimigo, mas fui um. Isso não é fácil de aceitar porque é mais fácil sermos vítimas. Num trabalho que estava fazendo num telhado de um balcão, caí e tive inúmeras fraturas, passei 2 meses no hospital, foram dias muito difíceis, em que senti muitas dores. Quando recebi alta e ia para casa, sofri um infarto e desencarnei. Minha desencarnação foi tranquila, desconfiei logo e tratei de me adaptar, fui ajudado pela família encarnada, que me mandava incentivos, e logo estava bem e fazendo tarefas. Realmente tudo me foi tranquilo. Quis saber então o que acontecera para eu ter passado aquele período esperando que meu pai me fizesse uma maldade. Depois, sem detalhes, soube que fora eu a lhe fazer uma maldade e, inseguro, julgando meu pai por mim,
Esperava ele revidar. Recordei. Morava numa cidade de porte grande, era comerciante, tinha uma loja que era sortida de objetos, realmente tinha um pouco de tudo, tecidos, aviamentos, objetos para casa. Tinha 4 empregados e trabalhava muito. Uma mulher passou a ir à minha loja, comprava aviamentos para bordar e costurar. Ela me chamou a atenção, era linda, educada, delicada, eu passei a atendê-la, da admiração, passei a amá-la, ou pior, apaixonei-me, senti uma perigosa paixão. Eu a segui, vi onde morava e procurei saber tudo da vida dela. Era casada, tinha um casal de filhos, o marido era um comandante das forças defensivas da cidade, atualmente diria ser um policial. Eles eram de uma outra cidade, ele fora transferido. Aguardava ansioso pela ida dela à loja e a tratava bem. Não sabia se ela percebera meu interesse. Eu era casado, um casamento arranjado entre nossos pais. Eu nunca amara minha esposa e penso que ela também não me amava. Eu nada fizera para conquistá-la. Tínhamos 3 filhos, dava conforto a eles, e minha esposa não me cobrava nada, não se interessava por mim ou pelo que fazia, porém era uma boa mãe. A paixão me consumia, resolvi agir. Peguei uma linha, resolvi levar para ela e, na casa dela, me declarar. A serva abriu a porta, e eu disse para que fora. Ela falou que entregaria a linha, mas eu disse que precisava saber se era aquela linha mesmo. A serva com certeza foi perguntar para sua patroa, voltou e me pediu para entrar. Ela me recebeu na sala, me disse. Não me lembro de ter encomendado nenhuma linha. Eu me declarei, ela se assustou e expressou. Senhor, sou uma mulher casada, amo meu marido, por favor, saia desta casa. Quis abraçá-la, ela me empurrou e gritou pela empregada, que foi rápida, ela tentou se acalmar e falou. Acompanhe o senhor até a porta. Saí da sala e da casa. Fiquei furioso. Era um homem bonito, muitas mulheres me cobiçavam e ela me desprezara. Ela não voltou mais à loja. Pensei e concluí que, se ela ficasse viúva, iria me querer, e eu também poderia ficar viúvo ou me separar de minha esposa. Planejei bem, segui por dias o marido dela e vi que ele, para ir ao trabalho, nas quintas-feiras, passava muito cedo por um local deserto e escuro. Aguardei-o escondido e o matei com um punhal, deixei-o ali, fugi, agi como se nada tivesse acontecido. Logo que abri a loja, comentaram o crime, não conseguiram saber quem fora. Não soube dela e não procurei saber por uns dias para não chamar atenção, somente escutava os comentários e de fato não conseguiram saber nada nem de quem o mataram ou por quê. 2 semanas depois, fui saber da viúva, da minha paixão, ela fora embora da cidade, levara somente poucas coisas, vendera o resto e entregara a casa, que já estava alugada. Disseram-me que ela enterrara o marido pela manhã e, logo após, partira e ninguém sabia para onde. Lembrei da empregada, descobri onde ela morava e fui, durante o dia, à casa dela. A mulher se assustou ao me ver, tentei ser gentil, falei que a patroa dela me fizera uma encomenda e que queria entregar. A empregada gaguejou, disse não saber e aí eu ameacei com uma faca. Ela disse um local. Larguei-a. Para ir ao local que ela falara, tinha de se passar por uma estrada perigosa. Duvidei. Ela ir com os filhos e sozinha por esse caminho. A empregada justificou. Ela foi sozinha até. Falou o local. Lá, o pai dela iria esperá-la, ele é amigo dos bandidos que atacam aquela estrada. Fui embora, mesmo sabendo do perigo, fui atrás dela. Organizei meu comércio para me ausentar e contratei 3 homens, bandidos sanguinários, para ir comigo. Fomos, no caminho,
Fomos atacados e lutamos nós 4 contra uns 20 bandidos. Matamos muitos, mas desencarnamos. Fui para o umbral, depois de uns 2 anos, recuperei meu raciocínio e entendi que estava desencarnado. Soube de minha família, meu sogro, junto daquela que havia sido minha esposa, tomava conta da loja e meus filhos cresciam. Quis saber de minha paixão, mas não consegui achá-la, saber dela. Sofri no umbral, foi então que a revolta acabou e me arrependi. Não consegui recordar de como saí do umbral nem como reencarnei. Voltei ao plano físico, no seio de uma família pobre com deficiência física e intelectual. Vivi 12 anos muito difíceis, não recebi carinho, não fui amado e era mal cuidado. Desta vez desencarnei e fui socorrido, soube do porquê de ter tido uma reencarnação assim e, nesse período que fiquei no plano espiritual, trabalhei, estudei e me propus a reparar as faltas ainda devidas no trabalho no bem. Minha surpresa foi que voltaria a reencarnar no lar daquele que assassinara e dela, a minha paixão. Os dois se amavam muito. Ela, naquela época, temendo o perigo, quando o marido foi assassinado, foi embora para a casa de seus pais com os 2 filhos. A empregada, que gostava muito de sua ex-patroa, inventou para mim esse lugar perigoso. Os pais dela moravam longe, mas era numa cidade diferente. Os pais dela ajudaram a criar os filhos, ela nunca mais quis se envolver com ninguém, não faltaram pretendentes, quando os filhos se casaram, tiveram suas vidas, ela cuidou de seus pais e desencarnou tranquila. Foi uma felicidade reencontrar seu amado. Ficaram juntos. Foi o casal que me procurou para dizer que havia me perdoado e, se quisesse, poderiam ser meus pais. Foi então que recebi o nome de Cláudio. Resgatei grande parte de meus erros encarnando com deficiências e o fiz, com o restante, pela misericórdia de Deus, fazendo bem. Todas as vezes que recebi obrigado, Deus lhe pague me sentia mais leve, de fato isso ocorre, boas ações acendem uma luzinha no nosso perispírito, e luzes apagam as manchas escuras de erros. Sou hoje um ser muito grato, profundamente agradecido. Eis aí, Antônio Carlos, o meu caso, minha história. Cláudio. Perguntas de Antônio Carlos. O que você faz no plano espiritual? Trabalho em um hospital onde estão abrigados os que foram imprudentes, ex-dependentes químicos. Não tinha razão que me levasse a esse trabalho. Estava ajudando numa enfermaria de socorridos comuns quando escutei que nesse hospital faltavam trabalhadores. Fui, gostei, estudei e aprendi a auxiliá-los. Fiquei e tenho feito um bom trabalho. Quais são seus planos para o futuro? Preocupo-me com o presente, o futuro será consequência do agora. Quero, por anos, continuar nesse trabalho, para o qual está sempre faltando trabalhadores. Não tenho outros planos. Você sabe de sua família encarnada. Visita-os. Sei deles, os visito sempre que me é possível. Tenho muitos netos e minha esposa está idosa. Eles estão bem e, como todos os encarnados, têm problemas, mas, graças a Deus, nenhum sério. Eu os amo. E seus pais? São pessoas adoráveis, incríveis, eu os admiro, são exemplos. Temos trabalhos diferentes e não moramos na mesma colônia. Marcamos encontros e nos vemos. Antônio Carlos, posso contar, escrever, um fato interessante. Algo que me fez pensar, e muito. Por favor, nos conte, escreva. Como eu contei, Cláudio voltou a ditar a médium. Antes desse meu trabalho, ajudei por um tempo numa enfermaria masculina. Embora tenha muito o que fazer, procuro, sempre que posso, ouvir os socorridos. Eles gostam de ser ouvidos, escutar incentivos e conselhos. Um senhor que ficou 6 anos no umbral preso numa caverna me chamou a atenção. Ele tentava,
Esforçava-se para melhorar, era grato pelo socorro e evitava dar trabalho. Tornamo-nos amigos e me surpreendi quando ele me contou o porquê de ter ficado preso no umbral. Ele me disse: Cláudio, não esperava desencarnar, a morte era para os outros, não para mim. Mas pensava que ia me dar bem com a morte do meu corpo. Com toda certeza fui uma daquelas pessoas que, como Jesus disse, orava para mostrar aos outros. Fiz atos errôneos. Desencarnei de repente, penso que meu coração parou. Infarto. Talvez. Tem de haver motivos para corpo carnal. Parar. Fui levado para o umbral e julgado. Sim, julgado. Não por Deus, como pensava, mas por um chefe umbralino. Tremi de medo ao ver o local e o juiz, um espírito trevoso. Diante dele, aquele ser me olhou, riu e expressou: ladrão da tranquilidade e esperança. Quis me defender, mas não consegui falar. Então esse juiz continuou: quem fica com dinheiro de doação é ladrão. Mas não está sendo julgado por isso, foi ladrão de otimismo. Tirou a esperança de muitos. Ladrão de sonhos. Ficará preso. Ladrão, seu destino é a prisão. Se não ficou preso encarnado, ficará desencarnado. Podem levá-lo. Cláudio, sofri muito no cubículo em que fiquei, porém tive tempo para pensar. Somente me sentia melhor quando alguém orava para mim. Com o tempo, entendi que, de fato, com minha atitude, discursos e influência, fazia pessoas serem negativas, pessimistas. Colocava medo nelas, as fazia crer num Deus vingativo e cruel, que não perdoa e castiga. De fato, roubei de pessoas a crença no Deus misericordioso. Nas nossas vivências, podemos ter problemas, dificuldades, mas sempre devemos ter fé, esperança e confiança em Deus. Chorei muito. Fui socorrido, quero ficar bem, aprender e me sentir perdoado. Cláudio, o que mais sinto agora é que as pessoas que influenciei não se sentiram lesadas ou roubadas, simplesmente se tornaram pessimistas. Isso foi cruel de minha parte. Cláudio parou por instantes de escrever, e eu, Antônio Carlos, perguntei: como está agora esse socorrido, esse senhor que lhe contou sua vivência? Melhorando, ele logo sairá da enfermaria, irá aprender a fazer tarefas, irá estudar, espero que ele de fato se recupere. Cláudio, agradeço por você ter aceitado nosso convite para nos contar sua história de vida. Foi uma experiência fantástica vir até a médium e escrever minha história. Eu que agradeço. Explicação de Antônio Carlos. Infelizmente, muitas pessoas, até as que são aprendizes do bem, têm tendência a se fazer de vítima. E isso ocorre mais ainda com aquelas que estão equivocadas, ou com os maus, e costumam revidar as ofensas. No caso de Cláudio, ele anteriormente agira com maldade, errou e sofreu desencarnado e quando estava encarnado num corpo físico com deficiências. Faço uma parte, pessoas com deficiências o são por inúmeros motivos. Não existe na espiritualidade algo rígido como, fez isso e paga assim. Para uma causa, há muitos efeitos ou, ao contrário, para um efeito, diversas causas. Voltando à história de vida de Cláudio, ele quis ser a vítima porque é bem melhor para uma pessoa pensar que foi ela quem recebeu uma maldade do que ser ela ter feito. Porém, como Cláudio tinha ainda no seu íntimo revide, julgou outro por ele, e esperava que o pai fosse lhe fazer uma maldade. Engano, como ele mesmo expressou. Nosso convidado teve a ajuda de um espírito que fora mãe dele quando ele fizera a maldade. Que ditado certo, mãe é mãe. Mesmo depois de 2 reencarnações dele, em que tivera outras mães, esse espírito ainda se sentia responsável por ele, mãe. Ela o alertou e Cláudio entendeu.
Não é porque se recebeu o mal de uma pessoa no passado que essa pessoa o fará novamente. Porém isso pode ocorrer, e acontece pela falta de perdão. O perdão deve fazer parte de nossas vidas. Os pais de Cláudio nos dão um exemplo maravilhoso. Com certeza teve algum motivo para eles terem sofrido quando Cláudio assassinou aquele que, após, fora seu pai. Mas o casal continuou se amando, ficaram juntos no plano espiritual, reencarnaram, se reencontraram e continuam unidos e se amando. Aceitaram Cláudio por filho e o amaram. Ainda bem que, depois, nosso convidado entendeu, ao se tornar espírita. Ele foi uma boa pessoa, recebeu muitos obrigado e Deus lhe pague. Quitou o resto de seus atos errôneos. O amor anula erros. O bom é que a caridade, tanto material como espiritual, anula atos indevidos. Cláudio fez isso. Ele se elevou pelo bom trabalho. Porque, para a tarefa nos elevar, nós que precisamos dar valor a ela e, para que nossas ações nos ajudem, precisamos ajudar o próximo. Sobre o que Cláudio contou do homem socorrido, de fato existem, em certas cidades umbralinas, ainda bem que é somente em algumas, juízes. Normalmente é o chefe da cidade ou outro, que pode ser uma entidade feminina, designado para essa tarefa. O desencarnado que se designa julgador normalmente é um espírito inteligente, de conhecimento, que treinou, aprendeu a olhar para o desencarnado e ver nele tudo o que fez de errado. Há também quem aprendeu e sabe fazer isso com encarnados. No julgamento, sua atenção é voltada para erros cometidos que não foram quitados, que estiveram escondidos e que não costumam ser julgados pelos encarnados. Aí o julgam. Para muitos de nós, os ladrões, principalmente para os encarnados, a justiça julga aqueles que têm a posse indevida de objetos materiais. Mas, normalmente, esses juízes querem demonstrar conhecimento e julgam atos sutis, talvez por dois motivos, atos comuns, eles também os fizeram, como assassinar, roubar bens alheios etc., os incomuns lhes dão importância. Realmente, roubos ocorrem de outras formas, por exemplo, ocupar o tempo dos que trabalham, neste caso, estão roubando seu tempo de serviço. Tirar a alegria, a esperança, com palavras ofensivas e pessimistas. Fazer assaltos à confiança, levar pessoas à descrença, quando se rouba a crença. Levar alguém a ter desesperança. Roubar sonhos é um ato ruim. Fazer intrigas, caluniar é roubar a honra, é muito triste. Não se presta atenção a esses atos normalmente, mas esses desencarnados que se denominam juízes nas cidades umbralinas prestam atenção, os julgam e os condenam como ladrões. Eles têm razão, fatos como os que descrevi que esses juízes apreciam julgar são ações que machucam, fazem sofrer, então são atos errados e alguns realmente maldosos. Porém existem remédios, como fazer as coisas difíceis com alegria e, com tranquilidade, resolver os problemas. Não é alegria que muitos confundem com risadas, mas alegria suave de amar a si mesmo e a todos. Ser leve, otimista e agir sempre com suavidade. Não ser fanático e aceitar no outro a crença dele. Amar o que pensa ser certo, mas sem importunar. Ser disciplinado, dar exemplos, porém sem implicar como indisciplinado. Trabalhar com alegria, entusiasmo e pensar sempre que, assim agindo, será servo, servo de Jesus. Esse desencarnado que Cláudio citou ficou preso por 6 anos, mas não foi somente pelo erro julgado, ele havia feito outros. Depois demorou para entender que errar e se arrepender, mas, quando fez, pediu clemência, perdão a Deus, e, como o pai amoroso deixa sempre um filho ajudando o outro, ele foi socorrido. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6, Jesus advertiu: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim,
Melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona. De fato, é uma ação muito equivocada tirar a crença de alguém. Escândalo é tudo que choca a moral e a má repercussão que ele provoca. Se faz mal, lembre que o mal é sempre mal, prejudica quem faz o ato e mais ainda o alvo dessas maldades. É muito bom para um espírito, ao desencarnar, se sentir quite com seus erros. Pela misericórdia do nosso Pai amoroso, podemos sempre anular atos equivocados. Livre dos erros, temos então as provas. Devemos provar que não faremos novamente os erros que às vezes temos em nós enraizados. Às vezes, as provas são difíceis. Mas felizes os que passam bem por elas. Mas uma parte, desencarnados, assim como encarnados, podem aumentar sua carga de erros ou repará-los. Capítulo 13. Quase morte. Estava dirigindo, nervoso, inquieto, senti uma dor forte no peito e brequei o veículo no meio de uma rua movimentada. Daniel. Daniel, escutei e apaguei. De repente, me vi de forma estranha. Estava na sala de um hospital. Olhei tudo, me senti confuso. Estava de pé e me vi deitado numa mesa de atendimento. Era o meu corpo somente, porque eu estava num canto da sala observando. Vi 2 médicos e 3 enfermeiras rodeando meu corpo. Os profissionais estavam atentos e faziam os procedimentos cabíveis, conversaram e colocavam aparelhos no meu corpo. Virei e vi na parede 2 túneis, um claro e outro escuro. Daniel, escutei alguém falar ao meu lado. Olhei e vi minha avó. Vovó! Exclamei. Minha avó materna fora uma pessoa excepcional, sempre ajudava a todos, era muito apegada à família e aos netos. Eu a amei, concluí naquele momento que a amava. Senti muito quando ela mudou de plano. Vovó pegou na minha mão, segurou firme e expressou: Meu neto Daniel. O que está fazendo com sua vida? Com a oportunidade de estar encarnado, vestindo um corpo de carne e osso. Por que tanta inquietação? Vê esses 2 túneis? O escuro é o que você poderá passar por estar tão inquieto, nervoso e revoltado. Esse luminoso é pelo qual eu vim até você, por onde passei e passo. Queria que, se você fosse passar por um deles, fosse o luminoso, pelo qual se sente atraído. Olhei para os túneis, o escuro parecia me puxar, segurei com força a mão de vovó e roguei. Ajude-me, vovó. Sim, ajudo. Volte para seu corpo, viva mais um tempo e não retorne para o plano espiritual como culpado por não ter cuidado do seu corpo físico como devia. Faça o bem, para que, quando desencarnar, seja atraído para a luz. Que Deus o abençoe. Embora a vovó tenha falado em termos corretos e eu naquela época não soubesse o significado, compreendi que era o que aconteceria se eu morresse. Olhei meu corpo, o coração parou de bater, com tudo arrumado, deram um choque. 1, 2. Senti-me puxado para o corpo e, com um empurrão da vovó, entrei nele, senti isso, entrar no corpo e meu coração voltar a bater. Escutei um dos médicos. Deu certo. Nós o reanimamos. Graças a Deus. Puxei o ar e senti o ar no meu pulmão. Respirei. Por momentos me vi entubado e dormi. Acordei na unidade de terapia intensiva, UTI. Uma enfermeira risonha falou comigo. Boa tarde, Daniel. Sente-se bem? Está tudo bem? Fiz o gesto que eu sim. Logo um médico foi me ver e me explicou. Senhor Daniel, você está hospitalizado, está bem agora, mas nos deu um grande susto. Se tudo continuar correndo bem, amanhã irá para um quarto e logo para casa. Teremos que fazer muitos exames,
e deve escolher um cardiologista para acompanhá-lo. No horário de visita, poderá receber uma pessoa de cada vez. Tentei sorrir agradecendo. De fato, no horário de visita, primeiro entrou o meu pai, me beijou e disse que tudo estava arrumado. O plano de saúde fora acionado e cobriram todas as despesas. Ele saiu. Minha mãe entrou e segurou o choro, me beijou. Ela se esforçou muito para falar e pediu: faça tudo direitinho. Seja um bom doente para sarar logo. Eu te amo. Mamãe saiu para minha esposa entrar. Ela me beijou. Todos o fizeram na testa. Daniel, que susto nos deu! Exclamou Marilena. Por favor, não morra. Pense em nós, em mim e nas nossas duas filhas. Cuide-se. Afirmei com a mão que sim. O horário da visita terminou, e eu fui levado para fazer exames. Fiz muitos. Voltei para a UTI. Uma enfermeira me limpou, ou seja, tentou me dar banho. Alimentei-me. Por causa do barulho monótono dos aparelhos e talvez por algum medicamento, dormi. Acordei. O médico tirou o aparelho de minha boca. Consegui falar, mas respondi às perguntas com monossílabos. Ali sozinho, com o tempo, pensei e tirei algumas conclusões. Sempre fora agitado, daquelas pessoas que não paravam quietas. Estudei, formei-me como técnico de contabilidade e fui trabalhar. Juntei dinheiro e recebi, após o falecimento de meus avós, uma herança em dinheiro que os dois deixaram para os netos e, com a ajuda de meu pai, eu e um amigo abrimos um pequeno negócio, uma imobiliária, e fomos crescendo. Namorava a Marilena deste estudante, casamos e tivemos duas filhas, que estavam, naquele momento, com 8 e 6 anos. Meu casamento não estava bem, eu não tinha muito tempo para a família e, quando estava no meu lar, estava nervoso e não queria conversar. As filhas e a casa ficavam para Marilena, e nós dois conversávamos pouco, nos distanciamos. Mas não era esse o motivo do meu nervosismo. Fazia meses que meu sócio e eu estávamos nos desentendendo. Ele queria comprar minha parte e, o que ele queria me pagar, achava injusto, mas eu não tinha como comprar a parte dele. Tínhamos discutido 2 dias atrás, ofendemos-nos mutuamente. Com certeza, concluí, estressei-me demasiadamente e o resultado foi uma quase morte. Vovó. Lembro-me bem do que aconteceu. Os túneis. O conselho dela. No outro dia, fui para o quarto, minha esposa ficou comigo, a mãe dela ficou com as nossas filhas. Fiz um propósito de não reclamar, ser grato, mudar a minha forma de viver e comecei ali. Segurei a mão de Marilena e expressei: obrigado. Obrigado. Que bom vê-la aqui comigo. Ela se assustou, ou melhor, admirou-se, me olhou e exclamou: você, Daniel, é meu esposo. Deu-me um susto. Meu esposo, pensei, ela não disse amor. Talvez quisesse dizer que teria problemas com a viuvez. Sorri, beijei a mão dela e me declarei: amo você, minha esposa. Amo. Serei, de agora para frente, mais do que um esposo para você. Marilena enxugou as lágrimas e me beijou na testa. Ela me contou que eu perdera os sentidos enquanto dirigia, ainda bem que freara o carro. Um amigo que passava por ali, ao me ver, correu até o carro e me acudiu, chamou uma ambulância e fui levado para o hospital. Agradeci esse amigo. Recebi alta 2 dias depois, fui para casa e estava me sentindo bem. Juntos, Marilene e eu nos organizamos, tinha que fazer um regime alimentar e dormir na hora certa. Meu sócio telefonou, eu pedi para ele não ir me visitar e que, assim que me fosse possível, eu iria à imobiliária. Conversei com minha esposa,
Contei a ela o que estava acontecendo na imobiliária e o que ocorrera no hospital, o encontro com minha avó e os túneis. Daniel, o espiritismo pode explicar o que aconteceu com você. Eu tenho ido, quase todas as segundas-feiras, a um centro espírita aqui perto. Vou com uma prima. Isso que ocorreu com você é chamado de quase morte. Acredito que encontrou com sua avó. Ao escutá-la, compreendi que, mesmo morando na mesma casa, estávamos tão distanciados que eu nem notava que ela ia a um centro espírita. Daniel, existem livros de pesquisadores não espíritas que falam sobre isso, quase morte. Você quer lê-los? Posso pedir emprestado para minha prima. Quero, e também ir ao centro com você. O que você vai fazer, Daniel? Marilena quis saber. Primeiro, ser mais presente no nosso lar, ser pai, e tentar reconquistá-la, afirmei. Eu amo. Não deixei de amá-lo. Marilena sorriu contente. Eu amo. Quero fica mais fácil, suspirei aliviado. Fato ser seu esposo, companheiro. Vou vender a minha parte da imobiliária para meu sócio. Penso que não será nada saudável continuarmos juntos. Eu não tenho como comprar a parte dele, vendo e desfazemos a sociedade. Com o dinheiro que receberei, podemos quitar as prestações de nossa casa e trocar o seu carro. Quero vender o meu. Não quero mais um veículo caro, comprarei outro mais simples. Tendo alta, irei procurar um emprego, viveremos bem por meses com o dinheiro que receberei. Sua parte vale mais, advertiu Marilena. Sei, respondi, mas valem mais agora minha saúde e ter sossego. Estarei ao seu lado. O importante é que fique bem. Marilena pegou 2 livros emprestados. Li-os e entendi que meu corpo esteve, por segundos, morto. Fui ao centro espírita, gostei e foi muito agradável receber o passe. Sentindo-me melhor, fui à imobiliária, conversei com meu sócio, disse a ele que venderia minha parte. 2 dias depois, a venda foi efetivada. Ele havia arrumado tudo quando fui para o hospital, talvez pensando em comprar de minha esposa. Fiz o planejado, quitei a casa, e as despesas diminuíram sem as prestações, vendi o meu carro, comprei um outro simples e também troquei o de Marilena por outro melhor. Em casa, passei a fazer as lições da escola com as filhas e passei a conversar com todos os familiares. Minha mudança foi notada, primeiro pela minha mãe, depois pelo meu pai, sogros, irmãos. Com tempo livre, li livros espíritas e gostei demais de como os espíritas davam explicações para todas as dificuldades. Passei a ir ao centro espírita 3 vezes por semana. Faria isso enquanto estava afastado do trabalho. Quando vendi minha parte da imobiliária, peguei tudo o que era meu que estava lá. Dias depois, uma secretária foi em casa, me levou uns papéis que esquecera e me contou que meu ex-sócio iria fazer um grande negócio. Fora isso, a causa das nossas discussões, eu era contra. Verificando os papéis, refazendo contas, percebi que meu ex-sócio me lesava. Se por isso eu quase morri, que fiquei assim. O melhor é eu viver, esquecer, perdoar e cuidar de minha vida, decidi. Segui os conselhos de vovó. Na casa espírita, me disseram que vovó sempre se preocupara comigo e que agora ela estava contente com minhas atitudes. Passei a consultar um cardiologista e ser um bom paciente. Tive alta e fui procurar um emprego. Arrumei logo num escritório de uma indústria. Fui um bom empregado e logo tive promoção. Fazia bem o serviço, tinha horário e tempo para acompanhar minhas filhas e ser um bom marido. Tive paz e me tornei um espírita estudioso. Marilena e eu participávamos das atividades da casa espírita que frequentávamos e da assistência social. Resolvi que não queria ser servido, mas servir, ser útil.
Nada de ser um mendigo espiritual, mas ser doador. Não foi fácil fazer essa mudança. Tive de me policiar, esforçar-me para não reclamar, não me afobar, não ficar nervoso. De fato, fui mudando. Sempre lembrava dos conselhos de vovó, e nunca esqueci de minha quase morte. E, tempos depois, não precisei me esforçar mais, passou a ser espontâneo ser aquela pessoa que planejava, pacífico, fazedor de paz. A doutrina de Allan Kardec, o Espiritismo, muito me ensinou e foquei muito na frase de Jesus contida no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Entendi que misericordiosas são aquelas pessoas que têm caridade para com os míseros, ou seja, os necessitados, tanto do material como do espiritual. Também entendi que sempre podemos fazer o bem, esse é o melhor modo, de nos tornarmos bons. Porque ser bom é fazer o bem, e não podemos ser bons sem ser servos úteis, ativos na caridade. Então, concluí, pessoas boas são as fazedoras do bem. Assim pensando, me propus a fazer o bem, me tornei um bom colega de trabalho, aquele que estava sempre ajudando, seja nas tarefas, no particular, nas atividades sociais da casa espírita, e fiz parte de outras atividades de outras religiões. Estava tranquilo, muito contente, me fiz presente no meu lar, dando muita atenção às princesas de minha vida, como chamava a esposa e as 2 filhas. Assim que vendi a minha parte na sociedade, o que fora meu sócio vendeu tudo o que ele tinha, até a casa em que morava, para fazer um empreendimento que eu fora contra. Infelizmente eu estava certo, o negócio não foi como ele planejara. Meu ex-sócio me procurou, o recebi em minha casa, e conversamos em particular. Daniel, queixou-se ele, você tinha razão, esse empreendimento não deu certo. Vim aqui para que me ajude. Volte a ser meu sócio ou venha, como consultor, me auxiliar. Sinto por você, fui sincero, porém não posso ajudá-lo. De fato, naquela época, analisando o empreendimento, compreendi que era muito difícil dar certo, porém não saberia como fazer agora que deu errado. Sinto, mas não aceito sua proposta. Como sócio, não tenho dinheiro, e não quero ou pretendo sair do meu emprego. Lá tenho tranquilidade, horário e sossego, isto é importante para a minha saúde. Depois daquela quase morte, me tornei cardiopata. Realmente não posso ajudá-lo. Você tem ideia de como fazer para eu sair desse sufoco? Ele perguntou. Não, infelizmente não tenho. Talvez se estudasse a situação, mas não posso me sobrecarregar de tarefas. Levantei e desejei a ele que você consiga resolver esse problema. O que posso aconselhá-lo a fazer é não se exceder, e cuide de sua saúde. Boa sorte. No meu emprego, fazia meu trabalho do melhor modo e não tinha preocupações de patrões, como, irei receber, como pagar ou vender. Ser patrão, para mim, não era fácil. Realmente, eu não tinha como ajudar aquele que fora meu sócio. Orei por ele. De fato, eu estava sempre atento à minha saúde. Quando decidi que queria seguir pelo túnel claro, passei a agir para que isso ocorresse e a cuidar bem da minha vestimenta física. Minhas filhas se tornaram adultas, a mais velha se formou numa universidade, e a outra logo se formaria. Numa manhã de domingo, estava sentado numa poltrona esperando Marilena para irmos a um encontro onde atendíamos famílias necessitadas de um bairro na periferia. De repente, sempre numa desencarnação ou de repente, meu espírito saiu do corpo, olhei minha vestimenta carnal sentada, que calmamente parou de respirar e que estava com expressão tranquila. Vi o túnel luminoso, tranquilamente me dirigi a ele e fui puxado. Acordei no leito, estava bem acomodado.
Lembrei-me do túnel e que, ao passar por ele, adormeci tranquilamente. Tive a certeza de que desencarnara. Fui levado para uma colônia, estava me sentindo muito bem, fui acolhido e logo estava ativo, estudando e trabalhando. Não posso deixar de escrever o tanto que sou grato à doutrina espírita por ter me acolhido quando estava encarnado e ter me ensinado, porque, com esse conhecimento sobre desencarnação, tudo me foi fácil. Foi uma graça de imensa misericórdia que recebi. Tornei-me espírita depois da quase morte. Daniel. Perguntas de Antônio Carlos. O que você, Daniel, faz no plano espiritual? Moro numa colônia linda, pequena, onde os moradores se conhecem. Isso é maravilhoso. Trabalho no departamento de pedidos, rogos e pedidos feitos por encarnados e também por desencarnados a Deus, Jesus, Maria, santos e alguns espíritos. Esses pedidos são analisados, e um trabalhador ou uma equipe de atendimento vai tentar atender esses rogos. Analiso muitos pedidos e também, em alguns, faço parte da equipe. Gosto desse trabalho, tenho planos de continuar por mais tempo nessa tarefa porque aprendo muito. Você tem visto sua família? Sim, posso sempre visitá-los e, graças a Deus, eles estão bem. Agradeço por ter nos contado o porquê de ter sido espírita. De nada. Sou grato por participar desta obra. Explicação de Antônio Carlos. O trabalho de Daniel no plano espiritual é uma tarefa pouco comentada, mas muito importante. Atender rogos. De fato, é verdadeiro um dizer antigo, as preces não ficam no chão. Pedidos são analisados, verificados, e planejam como ajudar. Daniel não escreveu, mas me contou que são muitos os pedidos que nem são analisados, como, não chover para ir a uma festa, um time esportivo ganhar e até alguns que não são bons, como a vizinha morrer ou adoecer, envivar, uma pessoa má ser castigada etc. Rogos sérios são analisados, como, chover numa seca etc. Porém tudo tem que seguir um plano determinado, está previsto por algum motivo haver seca. O doente resgata seus erros e ações indevidas. Porque às vezes a reação deve acontecer, porém esses trabalhadores podem tentar dar consolo, esperança, os lembrar de orar. Ajuda não é sempre o que se pediu, mas pedidos com confiança, fé tem resposta. De fato, orações têm caminho certo. É realmente uma tarefa interessante, realizada nesses departamentos que estão normalmente em colônias. Pedidos feitos por desencarnados normalmente são feitos para que se auxiliem outros desencarnados, normalmente são para fetos, como, para ser socorrido alguém que está no umbral, que vaga. Também moradores do plano espiritual pedem que ajudem algum enfermo encarnado, para amparar o ente querido que está preso, viciado ou que sofre. De fato, são muitas as causas para rogos e auxílio. Há muitas diversidades na espiritualidade, em vidas e nos dois planos. Embora a reencarnação seja um espírito que veste o corpo físico, isso ocorre de inúmeras formas. Com a desencarnação, também ocorre essa diversidade. Desencarnar é o espírito deixar o corpo físico. E como isso se difere? Em muitas desencarnações, o espírito sai imediatamente do corpo físico e não entende o que lhe aconteceu. Normalmente isso acontece em desencarnações violentas, acidentais. Em enfermidades longas, costumam ser tranquilas. A diferença é realmente ter ou não o merecimento de uma ajuda. Em alguns desencarnes, os desencarnantes têm lances rápidos dos acontecimentos principais, marcantes, de sua vida encarnada, sejam bons ou ruins. Com pessoas que fizeram muitas maldades, ocorre esse fato. Outros desencarnantes veem esses túneis e por eles são puxados. Temos obras sérias de estudiosos pesquisadores encarnados sobre esses túneis,
Relatos de pessoas que, como Daniel, tiveram essas experiências de quase morte. Assim, desencarnações não são iguais, diferem bastante. A maioria passa por essa mudança sem realmente ver nada. Daniel tem razão, recebem graças aquelas pessoas que fizeram por merecer o auxílio dos bons espíritos e, mais ainda, aqueles que retornam ao plano espiritual com compreensão, entendimento. Realmente, tudo fica mais fácil e até agradável fazer essa mudança, para nós, tão importante. Quando nós, habitantes do planeta Terra, entendermos que reencarnar e desencarnar fazem parte do ciclo da vida, que é somente uma mudança de plano, ninguém terá mais medo da morte do corpo físico, e todos darão valor a todas as fases da vida, lá no plano espiritual e cá no plano físico. Felizes são os que já compreendem. Se inscreva. Se já o fez, verifique se você ainda está inscrito no canal, pois às vezes a plataforma retira a inscrição. Ative o sininho em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 14. Deficiência intelectual. Embora nossos convidados sejam desencarnados, resolvi que eu, a médium que está psicografando este livro, iria participar contando por que me tornei espírita. Fui a caçula de 6 filhos. Meu pai desencarnou muito novo, deixando minha mãe, uma heroína, com os filhos. Eu estava com 6 anos. Éramos de classe média alta e com o papai encarnado. Desde pequena havia espíritos, os escutava me pedirem para dar recados, minha avó materna o fazia mais vezes, e os recados eram para minhas tias. Não sofri obsessões, não teve nenhum desencarnado querendo acertar contas comigo. Mas sentia medo de ver e ouvir almas, que era como naquela época me referia aos desencarnados. Minha família era muito católica, e eu, muito religiosa. Tive 2 tias e 3 primas freiras do lado paterno. Minha mãe nunca me chamou de mentirosa e não fui castigada por esse motivo. Num carinho muito grande, mamãe permitia que eu fosse dormir com ela e ainda tinha de ficar olhando para mim, com a luz acesa, quando eu sentia medo. Isso ocorria porque algum desencarnado me pedia para que eu desse recado para alguém encarnado. Às vezes, a pressão era muita e eu dizia que iria dar, de fato, se eu concordasse, dava mesmo. Depois do recado, o desencarnado não me pressionava mais. Embora com esses problemas, lidava bem com esse fato, sem maiores dificuldades. Mas algo me incomodava, e muito. Porque havia pessoas, principalmente crianças, com deficiências. A que mais pensava era intelectual. Eu não conhecia nenhuma criança assim, somente as via de longe. Não tinha nenhum parente, vizinhos, filhos de conhecidos. Mas esse fato me incomodava profundamente. Estudei num colégio católico, regido por freiras, e todos os anos havia retiro, dias em que deveríamos, nós, as alunas, ficar orando sem conversar. Um padre ficava na capela do colégio à disposição para quem quisesse conversar. Em todos os retiros, lá estava eu, querendo saber, ter uma explicação que me fizesse entender, pelo raciocínio, o porquê de uma criança ter deficiências. E não aceitava a resposta de que era porque os pais pecavam. Eu replicava, se era por esse motivo, então, quando essa criança fosse doada, deixada num abrigo ou orfanato, era para ela morrer, porque os pais, sem ela, não seriam castigados. Não aceitava também outra explicação que escutei muito, quando essa pessoa com deficiência morrer, irá para o céu. Inconformada, indignada, opinava, Deus é injusto. Fez essa pessoa nascer com deficiência e, quando ela morrer, vai levá-la para o céu. Para mim, que deu inteligência e posso usá-la para o mal, existe a possibilidade de ser julgada e ir para o inferno. Deus a privilegiou.
O fato era que eu não recebia nenhuma explicação coerente que me satisfizesse. Era mandada para orar. Orava, sempre orei e o faço até hoje. As outras diferenças existentes não me chamavam a atenção, e são muitas. Diferenças entre belos e feios, saudáveis e doentes, ricos e pobres, os que nascem em locais de paz, e outros, de guerra, são de fato inúmeras. Mas era a deficiência intelectual que me atormentava. Achando que Deus não era assim tão justo, comecei a duvidar da bondade de Deus. Estava para ser ateia. O tempo passou. Estava com 19 anos quando quis entender as outras religiões. Conversei com pessoas que seguiam a outras religiões, li sobre o assunto e concluí, contente, que todas eram boas, aconselhavam a fazer o bem e a evitar o mal. Compreendi que são muitos os caminhos que nos levam a Deus. Ao conversar com um senhor espírita e ao ouvi-lo falar sobre reencarnações, interessei-me e quis saber mais. Entendendo a lei da reencarnação, compreendi a imensa misericórdia de Deus, não condenando ninguém pela eternidade nem premiando outros a um céu de ociosos. As diferenças existentes entre as pessoas estavam explicadas pela reencarnação. Foi por esse motivo, pela reencarnação, que me tornei espírita e também porque, ao entender que era médium, quis aprender a ser útil com esse dom. Num centro espírita, conheci o espírito de Antônio Carlos e planejamos trabalhar juntos. Comecei com o treino de 10 minutos, após 20 minutos, até que, como atualmente, trabalhamos de 3 a 4 horas diárias. Por que me tornei espírita? Respondo, pela procura para entender por que havia pessoas encarnadas com deficiências intelectuais. Compreender as diferenças existentes é entender o Criador e seu imenso amor por todas as criaturas. Um fato interessante é que, sempre que encontro uma pessoa com deficiência intelectual, ele ou ela me olha, sorri e aceita meu agrado. Embora eu esteja nesta encarnação com mediunidade ostensiva, não me tornei espírita por esse motivo, foi por compreender, pelo raciocínio, a lei misericordiosa da reencarnação. Hoje sou grata ao Espiritismo e à minha mediunidade porque estou aprendendo muito nesta encarnação. É o tesouro que não me será roubado, não enferrujará, que me acompanhará sempre. Porque o aprendizado é nosso, principalmente se for acompanhado com boas obras. Amo psicografar, amo o meu trabalho. Vera. Porque me tornei espírita. Encarnado. Segui uma religião sem ser totalmente religioso, porém orava sempre. Não pensava nas diferenças existentes. Apesar de, pelo meu trabalho, ter lidado com dores alheias, vi muitos sofrimentos por doenças, não pensei nem por um momento no porquê. O corpo físico para mim, naquela época, quando encarnado, era como uma máquina que estragava e tinha ou não a possibilidade de conserto. Eu queria consertá-las. Poderia ter pensado em por que com um e com outro não. Mas infelizmente não o fiz. Desencarnei. Depois de anos que estava no plano espiritual, recebi uma visita, não o reconheci, mas senti que era um espírito querido e que era recíproco esse carinho. Ele era um ser que aproveitava as suas últimas encarnações, era um mestre na vida. Ele me disse que eu, com um grupo, fizera algo errôneo no passado e que era o momento de reparar. Esse amigo me levou ao departamento da reencarnação, onde me recordei de algumas das minhas encarnações. Fiquei triste com os erros, alegrei-me com os acertos e vi o fato que necessitava ser reparado. Ao recordar, concluí que, se estivesse encarnado, com certeza me sentiria mal. As cenas foram tão reais que, por muitas delas, eu me agoniava, sorria e sentia serem verdadeiras. O que tinha de reparar, fiquei sabendo, eram atos errados do passado com a literatura. O que aquele espírito bondoso estava organizando era esse trabalho. Nessa época, eu estando desencarnado, ditara ao médium,
para que ele escrevesse artigos, e o fiz até com livros contendo ideias ateístas, de que Deus não existia. O leitor, se quiser saber mais, a história está no livro Porque Fui Ateu, que eu ditei à médium Vera. Infelizmente, agi como obsessor e, para mim, o motivo era justo. Isso ocorre muito. Obsessores julgam fazer justiça e ser merecida a sua vingança. Em encarnação anterior, eu, como médico, tinha pacientes que eram inquisidores e passei a trabalhar para eles. Era bem remunerado e, por esse trabalho, pude dar muito luxo para a família. Quis parar, para mim estava sendo horrível participar daqueles tormentos, mas a esposa não deixou que eu parasse. E, como sempre, é mais fácil colocar a culpa no outro, eu a culpei. Desencanei e sofri muito, com perseguições e pelo remorso, então resolvi me vingar dela. A encontrei reencarnada em um corpo masculino e a fiz escrever. Queria que ela sofresse o que eu sofri, que desencarnasse e ficasse vagando e sentindo o remorso que eu senti. Se você, leitor amigo, ler o livro citado, saberá que, infelizmente, meu objetivo deu certo, porém a vingança não me fez bem, porque nenhum obsessor tem paz ou é feliz. Anos se passaram e nós dois nos reencontramos, encarnados, ela como escravizada e eu como empregado da fazenda. Ao me ver, foi de ambas as partes aquela antipatia, uma aversão. Esse encontro está escrito no livro Aqueles que Amam. No plano espiritual, depois de mais uma encarnação minha e também outra dela, fomos chamados para uma oportunidade de reparar erros. Reencontramo-nos e muitas coisas haviam mudado, somente nos olhamos com desconfiança, mas aceitamos trabalhar juntos. Foi-nos apresentado o que iríamos fazer, então estudamos e trabalhamos juntos. A amizade surgiu. O planejamento fora, ela reencarnar e eu, desencarnado, ditar a ela livros esclarecedores que ajudassem pessoas. Desta vez, elucidar os leitores de que Deus existe, é misericordioso, amoroso, justo e que sofremos pelas nossas ações equivocadas. A reencarnação é um fato, e compreendê-la é entender a vida. Ambos, Vera e eu, rogamos sempre por aqueles que outrora leram o que escrevíamos para que agora possam ler o que atualmente escrevemos e voltem a crer, a ser religiosos e entender a vida pelo raciocínio no Pai misericordioso, que nos dá a oportunidade de aceitar, reparar erros e de nos tornarmos pessoas boas fazendo o bem. Ela, desencarnada, se preocupou com como iria procurar ajuda para encaminhá-la para trabalhar com a mediunidade quando estivesse encarnada. Tivemos uma ideia, a reencarnação. Para isso, fixou muito a deficiência intelectual. Deu certo, porém eu às vezes a fazia lembrar. Começamos a trabalhar juntos em março de 1981, o planejamento era que treinássemos por 10 anos, mas foram 9 anos para escrever o primeiro livro. Ela não sabia do nosso envolvimento. Sabia que fora uma escritora ateu, porque espontaneamente se recordou de algumas de suas encarnações. Ao se recordar desse fato, entristeceu-se, e eu a instruí: tristeza não paga dívidas, o fazemos com o trabalho edificante. Vera optou pelo trabalho. Ambos, ela e eu, fortalecemos a paciência com o treino. E, nesse período, ambos aprendemos muito, conhecendo várias formas de trabalhar com a mediunidade, porque, pelo emprego do marido dela, mudavam muito de cidade. Para Vera, nós dois não havíamos ainda nos encontrado. Ela afirmava convicta que era a primeira vez em que havíamos nos encontrado e que não tínhamos reencarnado juntos. Já tínhamos livros escritos, íamos começar outro, quando Vera começou a se lembrar de uma cena, e essa lembrança era forte. Lembrou-se de ela recebendo chicotadas nas costas. Às vezes era tão intensa essa recordação que sentia como se o sangue escorresse pelo seu corpo, ouvia o barulho do chicote. Ela se encabulou, entristeceu-se e pensou: eu chicoteei alguém. Quem será?
Um desencanado incomodado com o nosso trabalho, incumbido de nos separar, pesquisou nossas encarnações e descobriu que nós dois havíamos sido desafetos no passado e tentou fazê-la lembrar. O plano dele era fazer nós dois nos desentendermos. Ele já havia feito isso antes. Não é muito difícil fazer pessoas se desentenderem. Com amigos é mais complicado, mas não é impossível. Só que, quando a amizade é verdadeira, pode, por um tempo, ficar abalada, mas floresce novamente. Então eu optei por contar a ela o que já tínhamos vivido. Falei que fora eu a chicoteá-la. Contei tudo, e ela escutou atenta. Depois deu um longo e aliviado suspiro e exclamou: graças a Deus. Não fui eu quem chicoteou. Olhou para mim, sorriu e afirmou: amigos, amigos. O Senhor é como meu pai. Nada abala nossa amizade. Eu chorei aliviado. Olhei para o desencanado, que estava ali escutando e torcendo para um desfecho de discórdia. Então ele abaixou a cabeça e saiu. Soube que ele, depois de alguns dias, pediu abrigo num posto de socorro. Íamos fazer um livro, mas optamos então por escrever porque fui ateu. Quando começamos a trabalhar, Vera era nova, e eu, aparentando 60 anos, tenho os cabelos brancos. O tempo passou, continuou com a mesma aparência e ela envelheceu. Estar no plano espiritual tem suas vantagens. Anos vão passando e nós dois trabalhando. Vera tem um ditado de que gosta muito: fazendo é que um dia se poderá dizer, feito. Com certeza teremos o término do nosso trabalho, e isso ocorrerá como está planejado. Vera e eu temos motivos para trabalhar juntos. Erramos, sofremos e estamos tendo a oportunidade de reparar pelo trabalho. Realmente temos motivos para eu ditar e ela psicografar. Eu faço esse intercâmbio somente com ela e, quando minha amiga voltar ao plano espiritual, devo reencarnar. E a vida, vai e volta ou vem e retorna? A resposta da pergunta por que me tornei espírita é a mesma, pela reencarnação. Mas foi em espírito que me tornei espírita. Foi após recordar de algumas das minhas encarnações, então procurei estudar as religiões que aceitam essa maravilhosa graça de Deus para conosco, a reencarnação. Encontrei-me na doutrina espírita, estudei as obras de Allan Kardec, li muito sobre o assunto. Muitos desencarnados têm conhecimento da reencarnação, mas não dão importância, não se tornam espíritas. Temos o livre-arbítrio para orar e decidir como orar, ler o que quiser ou continuar crendo, às vezes, no que acreditávamos quando encarnados. Lembro que o socorro e o bem-estar na espiritualidade ocorrem por merecimento, por termos sido bons e feito bem. Sou espírita, kardecista, e estudo muito e me esforço para colocar em prática o que aprendo. O carinho que recebemos pelo nosso trabalho está sempre nos fortalecendo e, gratos, reconhecemos a imensa misericórdia de Deus na oportunidade de reparar faltas, erros. Amo o que faço. Amo escrever os livros e ditar a médium Vera. O resultado do nosso trabalho pertence a Jesus, nosso mestre maior. Alegria. Antônio Carlos. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like e o seu hype. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você.